Olá, está no ar mais uma edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Você vai ver no programa de hoje os debates em torno de um tema sensível, a licença maternidade para adotantes. Conheça histórias de quem adotou uma criança e conseguiu a licença maternidade ampliada. A opinião de especialistas sobre a importância desse primeiro contato entre pais e filhos. E ainda os direitos conquistados pelos adotantes ao longo dos anos. Em pauta, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre este tema. Um julgamento que abre um valioso precedente vinculante para casos idênticos. Não há razão constitucionalmente legítima para se desequiparar a mãe adotante e a mãe gestante. Uma desigualação discriminatória no sentido pejorativo. Devemos todos nos questionar quem é a mãe. Mãe é aquela que gesta, que dá luz, que amamenta? Ou também aquela que cria, que ama, que educa, que acompanha? O artigo 392 da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, determina que a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. O problema é que as mães adotantes nem sempre recebiam o mesmo tratamento. Na CLT, não há diferenciação entre licença gestante e licença adotante, mas as diferenças existiam para servidoras públicas que, dependendo da idade da criança, não conseguiam os 120 dias de licença. A lei dizia que para crianças até 1 ano, a mãe adotante tinha 90 dias de licença. Para crianças maiores de 1 ano, ela tinha 30 dias de licença. Ela fazia uma diferenciação, inclusive, com o tempo da criança. Essa diferenciação ela não pode mais existir, porque os princípios que vieram com a Constituição Cidadã de 1988 já foram se sedimentando. O princípio de que o filho biológico não pode ser tratado de forma diferente que o filho adotivo, né? O princípio do melhor interesse da criança, o princípio que a gente tem, o direito que essa criança tem de pertencer a uma família. As mães também podem ter direito à licença de 180 dias, ou seja, 6 meses. A Lei 11.770 de 2008 criou o programa Empresa Cidadã e proporcionou aos empregadores que optarem por aderir ao programa a possibilidade de estender a licença maternidade em 60 dias, em troca de benefícios fiscais, deduzindo do imposto devido o valor pago durante os 60 dias de salário maternidade. Hoje nós temos o mesmo prazo de licença maternidade, porque passou a ser chamado licença parental, de 120 dias, e mais se a empresa, se o órgão aderir, né, a essa lei da prorrogação, mais 60 dias também remunerado para a mãe ficar com a criança, trabalhar no vínculo dessa criança. Né? A gente tem que lembrar, mais uma vez, que a licença maternidade não é só para a mãe. Ela é muito mais para a criança, mas ela é muito mais para a família. O programa também ouviu uma psicóloga que entende bem do assunto e da necessidade de mães e pais terem um contato maior com as crianças adotivas. Soraya Pereira é psicóloga e mãe de 2 filhos adotivos. Ela preside a ONG Aconchego, em Brasília. Eu conheci o Aconchego quando os meus filhos eram pequenos, na verdade o meu primeiro filho, eu sou mãe por adoção, e quando o Hugo chegou com 1 dia, e hoje ele está com 23 anos, a Tainá quando chegou com 4 anos, hoje ela está com 20 anos, e então assim, é um trabalho muito focado nessa vivência como mãe e como psicóloga, porque esses pais precisam saber que dali para frente eles vão estar responsáveis por essa criança vai passar a ser filho e filha, e aí vai desenvolver todo esse trabalho de construção, de vínculo, de construção afetiva, de cumplicidade. À frente da ONG que dá suporte às crianças que aguardam ser adotadas, Soraya explica por que essa integração é tão importante. Existem 3 papéis muito definidos, que é o papel de gerar,
o papel de gestar e o papel de educar. Esse terceiro papel, que é o papel de educar, do dia a dia, de estar ali com a criança, de cuidador, esse papel é o mais importante, né? No sentido de construir essa filiação. De acordo com a psicóloga, independentemente da idade da criança, a aproximação é fundamental. Esse bebê precisa sentir essa voz que está chegando, esse cheiro de quem está chegando, a forma como pega nesse bebê. Na adoção tardia, essa aproximação ela precisa existir, é uma paquera, uma conquista, né, de todos os dias para que venha essa confiança. Então a gente não pode ter pressa. Porque criar vínculo não é uma coisa do dia para a noite. Por mais que você tenha um período de adaptação, o cotidiano na sua casa, dentro do dia a dia, é que vai trazendo e fortalecendo esse vínculo. Né? Você vai vendo quais são as necessidades das crianças, elas vão se adaptando à realidade da sua casa, à realidade da sua rotina, que é diferente, totalmente diferente de um abrigo. O professor da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo dos Santos, e o companheiro, o servidor aposentado Osmir Messora Júnior, são pais de 4 meninos, todos irmãos. As crianças são naturais de Caruaru, em Pernambuco. Foram adotadas pelo casal no fim de 2013. Assim que conseguiu a guarda dos irmãos, Carlos deu entrada na documentação para ter direito à licença paternidade. Passaram-se 10 meses do pedido e, no fim, deu certo. As minhas crianças chegaram em dezembro de 2013. Chegou o Felipe, o Fagner e o Vitor, né? E aí, em 7 de janeiro de 2014, eu dei entrada na papelada aqui no Recursos Humanos da Universidade de Brasília, né? Requerendo, então, uma licença adotante. E aí, esse processo tramitou dentro da universidade, de janeiro até fevereiro. Depois ele foi para o Ministério da Educação, foi para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E, enfim, outubro, ele se deu o desfecho do processo com o aceite da licença, né? E aí, o que teve de inusitado é que a gente não precisou entrar na justiça. As jurisprudências anteriores foram aceitas. A decisão favorável ao casal abriu uma importante jurisprudência. Carlos foi o primeiro homem do Distrito Federal a ter o direito de conseguir uma licença do trabalho para cuidar dos filhos adotivos. A licença que Carlos conseguiu e fez toda a diferença na vida dele foi de 45 dias. O Ministério do Planejamento emitiu uma nota técnica que poderá ajudar novos casais com demandas sobre o mesmo tema. Foi muito bacana para a gente, para estimular a causa da adoção de crianças maiores. Juntos há 30 anos, Carlos e Osmir defendem a ampliação da licença também aos homens, adotantes ou não. Contam que o dia a dia é essencial para a introdução de valores, de ética, de uma boa educação aos pequenos. Até coisas assim simples, de hábitos de higiene. Sim. Que você acompanha cotidianamente, escovar um dente, né? Como é que se escova o dente, como é que tá essa história, né? As eliminações também, né? Você ir acompanhando as crianças. Acho que isso é aquela coisa do cotidiano mesmo. Mas apesar de Carlos e Osmir terem tido um final feliz, esta não é a realidade de muitos pais e mães adotantes no país. Um exemplo disso foi um caso recente julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, onde uma servidora precisou entrar com recurso depois de ter tido negado o direito de ter mais tempo de licença maternidade com o filho. A mulher adotou uma criança com pouco mais de 1 ano de idade. A servidora tinha conseguido uma licença maternidade de 45 dias, mas como precisava de mais tempo ao lado do filho, acionou a justiça para obter uma licença maior, de 120 dias. Conseguiu mais, 180, ou seja, 6 meses. Mas antes da decisão favorável no Supremo Tribunal Federal,
os tribunais de primeira e segunda instância negaram o pedido da servidora. Argumentaram que existem diferentes necessidades para servidoras que adotam uma criança e para aquelas que geram os filhos naturalmente. Eu acho que deveria ser o contrário. Quanto maior a criança, mais tempo você deveria ter, tá? Para ficar com ela. Porque ela tem hábitos anteriores que você precisa ficar muito mais atento. É toda uma construção de um vínculo e que 180 dias, na minha experiência como mãe, às vezes nem são suficientes. Ninguém gosta de algo ou de alguém sem conhecer. Então, essa licença, ela é básica. Para o relator deste recurso no Supremo, o ministro Roberto Barroso, também não há motivos para diferenciar a mãe gestante da mãe adotante. No próximo bloco, você vai ver os detalhes do voto do relator e saiba como se posicionou o tribunal durante o julgamento deste recurso. Até já! Há 400 anos, morria o dramaturgo William Shakespeare. Ele faleceu no dia 23 de abril de 1616. E o Iluminuras aproveita a data para celebrar Shakespeare. Nossos convidados são o escritor Teófilo Silva e o advogado Voltaire Marense. Não perca o Iluminuras. Investir em educação é também investir na formação de quem dedica a vida a ensinar. Por isso, o governo federal está ampliando o acesso aos cursos de licenciatura e pedagogia para professores de todo o Brasil. Serão 105 mil vagas nas melhores instituições federais do país, permitindo que os professores obtenham uma formação completa com licenciatura na disciplina que ensinam. Inscreva-se até 5 de maio pelo site. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. Você acompanha na edição de hoje a decisão do plenário do Supremo que garantiu a licença maternidade de 180 dias, ou seja, de 6 meses, para uma servidora pública federal que adotou uma criança com pouco mais de 1 ano de idade. A partir do julgamento desse caso concreto, passa a ser regra agora a licença maternidade ampliada para qualquer servidora pública federal que adotar uma criança, independentemente da idade desse menor. O caso teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário do Supremo. Ficou estabelecido no julgamento o prazo de 180 dias de licença adotante remunerada para servidoras públicas. Com a decisão, a Corte igualou a regra válida para os casos de licença maternidade para servidoras gestantes. A decisão abrange somente servidoras que são regidas pela Lei 8.112, de 1990, conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal. A Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público, a gente tem que lembrar que ela foi criada em 1990, 2 anos depois da Constituição. E ela foi o primeiro diploma legal que trouxe uma diferença entre a mãe adotante e a mãe biológica. Hoje é que a gente entende que ela ficou atrasada. A servidora pública alegou no Supremo que a Constituição de 88, ao estabelecer a licença maternidade mínima de 120 dias, não faz qualquer ressalva ou distinção em relação à maternidade biológica e à maternidade adotiva. Segundo alegou a servidora, também a própria Constituição de 88 fez a equiparação, no artigo 227, entre os filhos adotivos e os filhos biológicos. A Constituição acabou com aquela diferenciação que nós todos estudávamos no direito civil em outra vida, que dividia os filhos em múltiplas categorias. Havia os filhos legítimos, que eram os havidos na constância do casamento, havia os filhos legitimados, que era aquele cujos pais não eram casados, mas vieram a se casar, e, por fim, os filhos adotivos. E cada um desses filhos tinha um regime jurídico diferenciado. E vem a Constituição
de 1988 e, em boa hora, estabelece no seu artigo 227, parágrafo 6º, o seguinte: os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. O argumento da servidora que apresentou o recurso no Supremo foi referendado pelo relator do caso, ministro Roberto Barroso, pela maioria no Supremo e defendido ainda na manifestação do Ministério Público Federal. Mãe é simplesmente mãe. Não há que se falar em mãe biológica, mãe adotiva, mãe de outra categoria que se queira. É mãe. E, da mesma linha, filho é filho. Não se pode distinguir filho biológico, filho adotivo, filho ou outra categoria que se queira. O que a Constituição busca é proteção à família. A família seja formada biologicamente, a família seja formada sociologicamente, é a família que se forma. O relator Roberto Barroso, no dia do julgamento, informou que ele fez uma pesquisa sobre adoção e que esse estudo revela a necessidade de um tempo maior entre pais e filhos adotados. Essas pesquisas chegavam, presidente, às seguintes conclusões que enuncio brevemente. A primeira: quanto maior é a idade da criança, geralmente é sinal que ela passou mais tempo compulsoriamente internada em instituições. E quanto maior o tempo de internação, o que se chama no jargão de institucionalização, mais difícil tende a ser a adaptação da criança à família adotiva. Quanto maior é a presença, a disponibilidade e a afetividade dos pais adotivos, maiores são as chances de recuperação emocional das crianças e, portanto, de sua adaptação às famílias. Terceira constatação das pesquisas: crianças adotadas têm maior probabilidade de demandar cuidados especiais quanto à saúde, quando comparadas com crianças não adotadas. Não incomumente, depois da adoção, é que se vai descobrir que essa criança não teve as imunizações necessárias na época própria, nem o diagnóstico de algumas doenças. E no dia desse julgamento no plenário do Supremo, há cerca de um mês, foi uma tarde diferente. Em meio a debates sobre teses jurídicas e questões processuais, os ministros também abordaram a importância de um ato nobre, um ato de amor que supera os laços físicos, a importância da adoção. Devemos todos nos questionar quem é a mãe. Mãe é uma pessoa? Mãe é aquela que gesta, que dá luz, que amamenta? Ou mãe é aquela, ou também aquela que cria, que ama, que educa, que acompanha? É que algumas mulheres, e é preciso que se lembre, tendo filhos naturais, adotam também. E para o filho que ela gerou, ela tem um prazo de licença. Para o filho, que é tão filho quanto um dos outros, ela não tem possibilidade de se dedicar igualmente com o afastamento dos seus afazeres. Cada um tem uma mãe, e ela dizia, cada filho é filho único também para a mãe. E, além disso, é preciso criar estímulos para a adoção de crianças mais velhas, sem o que não há quaisquer perspectivas de serem reintegradas a uma família e de deixarem os abrigos. Como se percebe, senhor presidente, esse é um tema tão generoso e amplo quanto coração de mãe. Que, a rigor, como já se escreveu na seara de vários saberes, também da psicologia, os verdadeiros filhos são os filhos adotivos. Inclusive os filhos de sangue, para que se tornem verdadeiros, também precisam ser adotados, no sentido amplo da palavra, para formarem, na dimensão da família, uma comunhão de vida.
que a discriminação que existe hoje na lei é uma discriminação sem uma causa justificável, é uma desigualação discriminatória no sentido pejorativo. Ou seja, esta lei, ela se contrapõe frontalmente com a Constituição Federal, que está com a própria mutação constitucional do conceito de família, a partir do artigo 227, parágrafo 6º, ao preceituar os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos. Como eu entendo que esse não é um direito da mãe, mas é um direito do filho, eu entendo que efetivamente esta norma discriminatória ela colide com a Constituição. O ministro Marco Aurélio foi o único divergente. Ele entendeu que o direito constitucional da licença maternidade é dado à mulher que engravida e se tornará parturiente, e não à mãe adotante. Nós não podemos nos substituir ao legislador e como que assentar que estaria deficiente a normatividade aprovada pelos representantes do povo. Se formos à Carta Federal, nós vamos ver que se cogita da licença à gestante. Pressupõe, portanto, o texto constitucional a gestação. O que eu não posso, presidente, é, diante de uma normatividade, assentar que a Corte de origem transgrediu. Acho que hoje nós estamos dando mais um passo no sentido de um progresso moral. Sua Excelência, em seu voto, presta homenagem a pelo menos 3 princípios constitucionais básicos, fundamentais. O princípio da dignidade humana, o princípio da isonomia, que veda qualquer tipo de discriminação, e o princípio nem sempre lembrado, que é o princípio da solidariedade, que consta, seja no preâmbulo da nossa Constituição, lá se fala em fraternidade, mas ele consta expressamente no artigo 3º, inciso 1º da nossa Carta Magna, quando se assinala que dentre os vários objetivos da República Federativa do Brasil, encontra-se exatamente este: construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. A seguir, você vai ver os números da adoção no Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a exigência de pais e mães que procuram adotar uma criança ainda é um obstáculo que deve ser enfrentado. Os detalhes daqui a pouco. Uma decisão sobre a licença maternidade para servidoras públicas federais que adotam uma criança, mas que abriu um debate importante sobre vários problemas que ainda devem ser enfrentados nessa matéria, a adoção no Brasil. Os obstáculos para adotar um menor ainda são inúmeros, devem ser enfrentados, assim como a exigência de pais que procuram determinadas características na hora de adotar um menor. O casal Carlos Eduardo dos Santos e Osmir Júnior são pais de Felipe, Fagner, Vitor e Vinícius. A história dessa família, que você conheceu no primeiro bloco do programa, ganhou um novo capítulo a partir de dezembro de 2013, data em que os 4 irmãos saíram de um abrigo em Pernambuco para morar com os novos pais em Brasília. Em pouco mais de 2 anos, os pequenos estão mais que adaptados. Estreitar os laços e conhecer melhor cada um dos meninos só foi possível graças ao tempo da licença conseguida por Carlos. Então, eu acho que quanto mais velhas crianças, mais tempo, no caso da adoção, você tem que ter para ficar com elas, né? Para orientar, para poder ver o que está acontecendo, né? Conversar. E acho que as crianças mais velhas, você tem essa possibilidade de conversar, ter tempo para conversar com elas, que é fundamental. Ouvir a história delas, né? Saber ouvir, né? Refletir com ela, olha, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Isso está certo ou isso não está certo? Né? Quais são os parâmetros que regem
a sua casa e vão reger a sua vida daqui para frente. Neste tema, me parece que o direito do filho é que sofre uma discriminação maior pela ausência da mãe, numa fase em que ele tem um diferencial a maior, quer dizer, uma carência maior a ser suprimida exatamente por uma presença mais constante. Embora se cogite aqui da licença dos quadros, portanto, a que pertence ou a servidor ou trabalhador, mas de toda sorte essa presença dela junto ao filho é que faz com que ele possa gozar, fruir dos direitos fundamentais à dignidade, inclusive com a presença dessa mulher, da mãe. O tema adoção também trouxe à tona um outro debate: os números que atualmente precisam ser enfrentados nessa área. Dados do Cadastro Nacional de Adoção da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontam que atualmente 6.404 crianças estão na fila para a adoção. Desse total, de 0 a 5 anos, são 1.186 crianças. De 6 a 10, 1.292. E acima de 11 anos, o número sobe para 3.926 crianças. O número de pretendentes para a adoção é alto, 35.222 pessoas. Desse total, 8.018 pretendentes só aceitam crianças brancas. 24.704 pessoas não desejam adotar irmãos. E segundo os dados do CNJ, do total dos atuais pretendentes à adoção, aproximadamente 68% desejam adotar crianças de até 3 anos de idade, sendo que estas representam aproximadamente 4% do total de crianças disponíveis para adoção. 96% das crianças que aguardam adoção têm idade superior a 3 anos e grande parte delas já se encontra em instituições há muito tempo. Também por essa razão, não há justificativa plausível para conferir uma licença de 120 dias, prorrogável por 60 dias, à mãe que gera seu próprio bebê e, ao mesmo tempo, conferir licença de apenas 30 dias, prorrogável por mais 15, para a mãe que abraça o desafio de receber uma criança adotada mais velha e, portanto, mais traumatizada. Um dos argumentos que eu acho que eram mais atrasados, com todo respeito, era esse, né? Que a licença maternidade era para a mãe se recuperar do parto, era para que a mãe pudesse amamentar as crianças, né? Então era uma questão puramente biológica. Hoje, o nosso olhar deste tempo não é só para a mãe, esse tempo é para a criança poder formar aquele vínculo com a mãe. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que se você quer rever este ou outros programas, é só entrar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.